Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Seja Deus glorificado por esta oportunidade de poder estarmos juntos para iniciarmos este tempo de aprendizado da palavra de Deus. E eu quero glorificar a Deus por isto, agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Edis Polini. Minha palavra de gratidão. Sua esposa, como que chama? Irmã Nazaré, missionária Nazaré. Deus abençoe. Minha palavra de consideração. Eu já recebi e ouvi falar muito bem do pastor Edis Polini, pela vida também do pastor Joel. É um amigo que temos em comum e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder conhecê-lo, poder estarmos juntos aqui. Agradecido a Deus pela vida do Jonatas, também do Natanael. Essa igreja está muito bem representada, porque a receptividade desses homens de Deus é 5 estrelas. Me trataram muito bem e eu quero agradecer ao Jonatas pela iniciativa. Foi o primeiro contato que tivemos no ano passado e tendo toda esta tratativa para estarmos aqui hoje, minha palavra de gratidão, que Deus te recompense, Jonatas, de uma forma muito especial, sua família, também Natanael, Deus abençoe esses 2 homens de Deus. A todos os nossos irmãos e irmãs, a minha palavra de gratidão a Deus e pela receptividade que os irmãos nos oferecem aqui. Era para estar com a minha esposa e lá em Campinas está tendo um surto de dengue. Para você ter ideia, hoje é aniversário da minha sogra e ela está com dengue e o estado dela não está muito legal. E como não bastasse a minha sogra, a minha esposa já vinha apresentando alguns sintomas quando foi ontem à noite, tudo pronto para a gente viajar, e ela teve uma piora, e entendemos então que não dava para seguir viagem, e tivemos que interromper a vinda dela para que a saúde seja tratada. Depois a minha nora, que está grávida, eu vou ser vovô pela primeira vez, e o nosso temor é que a minha nora grávida também com dengue, mas graças a Deus agora no fim da tarde ela escapou, o exame saiu e é apenas uma gripe, alguma coisa do gênero. E eu cheguei aqui também hoje meio dengoso, mas tomei um medicamento lá no hotel e deitei um pouco e graças a Deus eu acredito que não seja dengue, porque já não tenho mais os sintomas que tinha. Então, seja Deus louvado por isto. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho por Mateus, capítulo de número 24. Enquanto você encontra este texto... Pois não. Obrigado. Pastor Edis Polini me deixa muito à vontade aqui. Muito obrigado pela gentileza. Queridos, antes de dar continuidade à leitura do texto, eu peço licença ao nosso pastor só para rapidamente apresentar aos irmãos alguns dos nossos livros, ou algum deles. Hoje eu só trouxe esse exemplar. Deus me deu a graça de poder escrever e, por meio da literatura, abençoar pessoas com o ensinamento da palavra de Deus e também de outros conteúdos. Ao longo de alguns anos, eu e a minha esposa fazemos palestras para casais e escrevemos 2 livros. Um livro chamado Casamento em Reforma, um outro que é um lançamento, está disponível já na nossa loja virtual. Se você fizer o acesso e a aquisição dele com 3 dias, no máximo 5 dias úteis, pelo correio já chega no seu endereço. Vá ao Instagram, Oséias Lopes Oficial, e lá tem o link da nossa loja virtual para você adquirir este livro chamado As 10 Leis da Comunicação no Casamento. Palestrando para casais, a gente fala sobre a área comportamental no casamento
Isto também está neste livro. Depois, falando sobre o conceito de sociedade, família é o maior patrimônio que alguém pode construir. Se é o maior patrimônio, casamento é negócio. Se casamento é negócio, o casal é sócio. Eu e a minha esposa somos sócios nesse negócio que construímos um patrimônio chamado família. E aí eu explico, dentre tantas explicações, eu digo que se o casal não tiver os mesmos objetivos e andar na mesma direção, não haverá prosperidade neste negócio que se chama casamento. Se o marido estiver gastando dinheiro com irresponsabilidade enquanto a mulher deseja ter a casa própria, não haverá prosperidade. Se o marido estiver com o objetivo de construir a sua casa própria, de ter a sua independência financeira, e a mulher estiver esbanjando também com coisas que não agregam em nada, não haverá prosperidade. Conceito de sociedade no casamento, basicamente, é isto. E o terceiro ponto que eu trabalho neste livro é a sexualidade. Eu pego um pouco mais pesado nesta área, porque a sexualidade é uma das áreas muito atacadas no casamento, principalmente no casamento cristão. Então, vale a pena você adquirir esse livro. Depois tem um outro chamado Elas Fizeram a Diferença, é um livro falando sobre as mulheres da Bíblia, e este lançado pela Academia de Pregadores. Lá na academia eu estou com aulas, fazendo treinamento de pessoas para falar em público. A minha área e a minha aula é oratória, então nesta matéria eu venho trabalhando o destravamento emocional para falar em público. Pessoas que têm medo ou vergonha de falar em público desenvolvem nervosismo. Tem aquela que dá um branco na hora de falar, tem aquela que dá tremedeira, gagueira, transpiração em excesso, os famosos tiques nervosos, que são as repetições de palavras tais como né, ok, então, amém, glória a Deus, aleluia, o tempo todo repetindo essas palavras. Na academia eu tenho 7 matérias, aqui eu tenho 12 matérias escritas neste livro, tratando sobre comunicação verbal, qual deve ser a entonação da voz, exercícios para dicção para quem tem dificuldade de falar palavras complexas de serem ditas, comunicação não verbal, qual é a postura corporal, qual deve ser a gesticulação, qual deve ser o olhar distribuído ao público, técnicas de memorização. O Covid tirou de algumas pessoas a memória de nomes, memória geográfica, memória auditiva. Eu venho falando sobre todas estas memórias e dando técnicas de memorização para quem tem dificuldade nisso. E depois técnica de improvisação, dentre outras matérias. São 12 matérias aqui. Eu finalizo dizendo que o diferencial deste livro é que aqui eu trabalho o aspecto da língua portuguesa. É a minha área de formação e eu entendo que quem fala em público precisa ter cuidado com algumas palavras que caíram em desuso na língua portuguesa. A gente faz uma confusão entre advérbio e adjetivo. Quando é que se usa independente, quando é que se usa independentemente. E tantas outras palavras que a gente às vezes faz uma confusão no uso delas. Eu tenho neste livro 10 páginas só sobre língua portuguesa, auxiliando pessoas que falam em público a melhorar a sua oralidade e a sua linguagem também. É um investimento que você pode fazer e também, adquirindo, você está abençoando a minha vida e o meu ministério. Tá bom, irmãos? Vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, o verso de número 1. Faremos uma leitura somente até o verso de número 4. Diz assim o texto: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram a ele
os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E você diz amém. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Queridos, nós iniciamos hoje uma série de estudos no tema escatológico, e o meu objetivo dentro deste tempo que está proposto é examinar com os irmãos, versículo por versículo, do capítulo 24 de Mateus, fazendo um panorama bíblico deste texto. Amanhã trabalharmos o capítulo 25, se Deus nos permitir, na última noite da minha participação, trabalharmos o conceito do livro de Apocalipse, em um dos capítulos mais importantes, que é o capítulo de número 21. O que não der para terminar hoje, eu posso dar uma pincelada amanhã, na aula introdutória, para dar sequência ao capítulo de número 25, porque é um texto muito vasto, é um assunto muito amplo, que na verdade discute e divide opiniões da maioria daqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. O capítulo 24 de Mateus, por exemplo, dá início a uma viagem escatológica, apresentando uma perspectiva do tempo do fim e tudo aquilo que se relaciona ao arrebatamento da igreja. No capítulo 24, nós vamos ter um entendimento sobre esses acontecimentos. Não obstante isto, nós entendemos também que o assunto escatológico, ou tema de escatologia bíblica, causa uma certa confusão na mente de muitas pessoas. Por exemplo, a gente faz uma confusão entre o que é arrebatamento da igreja e o que é a segunda vinda de Cristo. Existem pessoas que vão falar do arrebatamento, mencionam a segunda vinda de Cristo. Existem pessoas que vão falar da segunda vinda de Cristo, mencionam o arrebatamento, muito mais o primeiro, né? Quando vão falar do arrebatamento, mencionam a segunda vinda de Cristo. Tem uma distinção entre um evento e outro. Uma coisa é o arrebatamento da igreja, outra coisa é a segunda vinda de Cristo. A gente faz uma confusão entre tribunal de Cristo e juízo final. Pessoas dividem opiniões e confundem muito esses dois eventos. E nós vamos ter o entendimento, à luz de Mateus capítulo 24, de outros textos também, o que é o juízo final e o que é o tribunal de Cristo. E também ter o entendimento sobre a importância daquilo que eu considero ser um dos maiores eventos que a igreja participará, que é as bodas do Cordeiro. Eu acredito que todos aqueles que têm esperança no arrebatamento da igreja também têm esperança na participação das bodas do Cordeiro. Nós vamos, à luz do texto, ter o entendimento sobre também o que é as bodas do Cordeiro e qual a sua importância para a igreja. É interessante perceber que o texto do capítulo 24 do Evangelho por Mateus inicia mostrando uma admiração dos discípulos pelo templo. Percebam que aqui no verso 1 está muito claro que Jesus estava saindo do templo com seus discípulos. Na verdade, foi a última entrada de Jesus do templo. Aqui ele está saindo para nunca mais voltar.
Nunca mais você viu Jesus entrando no templo, fisicamente falando, humanamente falando, no seu ministério, desenvolvimento do seu ministério. É a última participação ou a última ida de Jesus ao templo. Ele está saindo do templo aqui e os discípulos estavam maravilhados pela beleza do templo, pela beleza da sua arquitetura. O verso 1 já nos faz entender que este templo em Jerusalém atraía a atenção das multidões, do povo que vinha a Jerusalém e que passava por ali. Na verdade, saindo do Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, a primeira construção era a construção do templo em Jerusalém. Templo este que atraía a atenção e a admiração de pessoas que vinham para as festas sagradas. Por exemplo, 3 festas sagradas oficiais eram celebradas em Jerusalém e atraía não somente os judeus, mas pessoas de todos os lados, de todos os lugares para estas festas sagradas. Tabernáculo, Pentecostes, Páscoa, as 3 principais festas. Este templo que foi projetado por Davi e executado por Salomão. Davi entrega por ordem divina a planta do templo ao seu filho Salomão, e Salomão então vai executar a construção do templo, que causou espanto, que causou admiração. Vocês sabem da história da rainha de Sabá, que visitou e ficou maravilhada com a beleza do templo, mas que no período do cativeiro babilônico, aquele período de 70 anos, em que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, Nabucodonosor destruiu o templo construído por Salomão. Depois de 70 anos de cativeiro, este povo recebe a liberdade. Vocês conhecem de cor e salteado o episódio do cativeiro babilônico, só estou refrescando a memória de que este povo estava sob o domínio da Babilônia. Nabucodonosor era o imperador da época, mas Isaías já havia profetizado que Deus levantaria um outro império, um outro poder político, que sufocaria a Babilônia e libertaria os judeus do cativeiro babilônico. Por isso Deus levantou Ciro, aquele a quem Deus chamou de ungido. Ungido porque foi um homem levantado para uma tarefa específica, libertar Israel do cativeiro babilônico. Este povo foi sendo libertado e liberado de grupos em grupos, e nós sabemos que este povo, quando volta para Jerusalém, Jerusalém estava destruída, devastada. Aí começam então as reconstruções, por exemplo, a reconstrução dos muros. Vocês sabem a história de Esdras, de Neemias, homens que trabalharam na reconstrução moral, espiritual, mas também física de Israel. E este povo então vivencia esta experiência da reconstrução da cidade. Ao reconstruir a cidade, era de caráter prioritário reconstruir o templo. Mas vocês sabem que Deus levantou o profeta Ageu exatamente por isto. Porque ao invés de levantar o templo, de priorizar a casa de Deus, priorizaram as suas casas, priorizaram as suas coisas, priorizaram os seus objetivos pessoais. Foi por esta razão que Deus levantou o profeta Ageu dizendo: sabe por que você recebe salário e parece que o teu salário veio num saquetel furado? Sabe por que você não consegue pagar as tuas contas? Sabe por que você não consegue arcar com as tuas despesas? Porque você deixou a minha casa deserta, priorizando as tuas coisas, os teus projetos, os teus objetivos. Então Deus vai, por ordem e por intermédio do profeta Ageu, incentivar, na verdade, advertir e incentivar este povo a reconstruir o templo. E de fato, Zorobabel, o governador, ele vai iniciar esta reconstrução do templo em Jerusalém. E aí chega aquele momento em que eles ficaram
extasiados, maravilhados com a beleza do templo construído ou reconstruído por Zorobabel, e o Senhor vai dizer pelo profeta Ageu: a glória desta casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Então, este povo vivencia esta experiência, ou este tempo. Mas com o passar dos anos, Herodes, agora sob o governo, ele quer ganhar a simpatia dos judeus. E para ganhar a simpatia dos judeus, ou trazer os judeus mais perto do governo de Herodes, ele tem uma estratégia: ampliar o templo, melhorar a arquitetura do templo. E de fato isso aconteceu. Herodes vai fazer a reforma do templo, ele mexe em toda a arquitetura, faz a ampliação do templo, que causou espanto em todos os povos, causou espanto para todas as pessoas. Na verdade, um maior espanto do que aquele templo que Salomão havia construído. Herodes parece que alcança o seu objetivo. Qual foi o objetivo dele? Reformar o templo para conquistar a simpatia dos judeus. Claramente no texto de Mateus 24, isso está acontecendo. Os discípulos, que na sua maioria eram galileus, estão diante do templo, maravilhados com a arquitetura, maravilhados com a beleza do templo, chamam Jesus e começam a mostrar e dizer: Senhor, olha que beleza, olha que lindo. Mas foram surpreendidos com esta declaração de Cristo, dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: não se iludam, não deixe que vocês se envolvam emocionalmente com toda essa beleza. Vocês estão vendo o que está por fora, o que é estético, o estereótipo, mas não ficará pedra sobre pedra. É lógico que ele está falando aqui no âmbito espiritual, mas que também tem reflexo no âmbito físico. O que Jesus estava dizendo e declarando no verso 2 aos discípulos era: o que vai acontecer em breve, vocês verão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou destruída. Ou seja, ele está apontando para o ano 70, quando Tito, o imperador, invade Jerusalém, começa agora a espalhar os judeus e destruir o templo, devastar a cidade de Jerusalém e todo o templo, que de fato não fica pedra sobre pedra daquele templo que não foi destruída, que não foi derribada. O que Jesus profetizou ou estava dizendo apontava para o ano 70 depois de Cristo, quando Tito destrói o templo em Jerusalém. Sob esta declaração, os discípulos ficam indagando entre si, não entendendo o que Jesus havia dito, não entendendo o que estava acontecendo. Perceba, parece que eles receberam um balde de água fria, não foi? Estavam maravilhados com a beleza do templo. Jesus vem e joga um balde de água fria neles, permita-me usar este termo, porque agora eles ficam intrigados com aquilo. E de repente, no momento a sós, no momento em particular, eles fazem a Cristo uma pergunta que nós na teologia chamamos de pergunta tripártida. São 3 perguntas em uma só. A primeira: mestre, quando irá acontecer estas coisas? Ou quando acontecerão estas coisas? Ou seja, quando é que este templo vai ser destruído? Primeira pergunta. A segunda: que sinal haverá da tua vinda? Segundo, da tua vinda. Terceiro, que sinal haverá do fim dos tempos? Então é uma pergunta tripártida, 3 perguntas em uma só. Quando é que o templo vai ser derrubado? Qual vai ser o sinal da tua vinda? E qual vai ser o sinal do fim dos tempos? É lógico que tem uma linha teológica que unifica estas 2 perguntas em uma só, dizendo que é o mesmo evento: vinda de Cristo
e fim dos tempos é o mesmo evento. Mas existe aqui um entendimento dentro destas 3 perguntas ou pergunta tripártida. Na verdade, o sinal, a palavra sinal no grego aí é marcador. Eu repito, a palavra sinal no grego é marcador. Marcador é uma ideia de placas de sinalização. Olhe para cá. O que os discípulos estavam dizendo é: já que o Senhor está dizendo sobre este acontecimento, nós temos também uma curiosidade. Nesta trajetória que nós estamos tendo com Cristo, nesta estrada da fé, eu quero que o Senhor nos diga qual é o marcador, quais são as placas e sinalizações que nós vamos ter dizendo que já é o fim dos tempos e que já é a tua vinda. Nos dê a placa de sinalização, nos mostra o marcador, que sinal haverá da tua vinda? E aí, Jesus inicia o seu discurso do sermão profético. O sermão profético é diferente do sermão da montanha. O sermão da montanha foi uma ministração, Mateus 5, 6 e 7, realizada ao público. Jesus subiu ao monte e agora resolve falar de diversos assuntos: a lei das bem-aventuranças, as regras de conduta, de comportamento. Ele está falando sobre diversos assuntos ao povo e aos seus discípulos. Aos seus discípulos, consequentemente, a multidão que o acompanhava. Este era o sermão do monte ou o sermão da montanha. O sermão profético é diferente, porque Jesus, saindo do templo e agora respondendo aos seus discípulos, ele está bem próximo, ele vai ao Monte das Oliveiras. E quando ele vai ao Monte das Oliveiras, lá ele está a sós com os discípulos. Tanto que o texto diz: e em particular o perguntaram. Então o sermão profético era uma ministração feita por Cristo aos seus discípulos, respondendo a pergunta tripártida que eles fizeram. No verso de número 4 ou 3, Jesus inicia então apresentando exatamente esses sinais ou estas placas de sinalização. Olha o verso de número 4. E respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu vou repetir. Aqui está a primeira placa de sinalização. O que eu preciso adiantar aos irmãos é que o capítulo 24 de Mateus divide opiniões de linhas teológicas pré-tribulacionistas. Pelo menos existem 3 linhas pré-tribulacionistas que diferem ou divergem as suas ideias concernente ao capítulo 24. Aquelas que entendem que a igreja não estava inserida no capítulo 24 de Mateus, ou seja, tem uma linha pré-tribulacionista. Vocês sabem o que é pré-tribulacionista? É aquela linha que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós acreditamos nisso. Tem uma outra linha pós-tribulacionista que acredita sim, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas gente, deixa eu abrir um parênteses. Luta a gente já passa agora. Tribulação a gente já passa agora. Ou a sua vida é fácil, ou a sua vida é mamão com açúcar. Não, nós não já passamos lutas e enfrentamos tribulações hoje? Agora, lógico, se já enfrentamos lutas e foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições. Ele está falando sobre estas lutas e tribulações que nós enfrentamos hoje. Evidentemente, esta igreja é composta de pessoas que vieram para aprender a palavra de Deus, mas trazem consigo as suas crises, as suas dificuldades. Daqui a pouco eu tenho uma palavra profética para você. Mas pessoas que têm as suas lutas e as suas tribulações já enfrentam. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação por algumas razões, dentre elas a comprovação bíblica. Então tem uma linha que acredita que a igreja não está
inserida no capítulo 24. Tem uma outra linha que acredita que a igreja está inserida do capítulo 24, do verso 4 ao verso 8, e tem uma outra linha pré-tribulacionista que acredita que a igreja está inserida no capítulo 24, do verso 4 ao verso 15. Nós vamos ter o entendimento sobre isso. Mas perceba que no verso de número 4, Jesus já mostra a primeira placa de sinalização. Aqui, Jesus já deixa claro sobre qual o primeiro sinal do fim dos tempos e da sua vinda, do arrebatamento da igreja. Qual é o sinal, pastor? Verso 4: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Está lá no telão. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. O que é que Jesus está dizendo aí? Um dos sinais do fim dos tempos, do arrebatamento da igreja, é o engano religioso. Eu vou repetir. O que ele está dizendo aqui é que um dos sinais, ou a primeira placa de sinalização, que vai marcar que o fim dos tempos está acontecendo, que o arrebatamento da igreja está às portas, é o engano religioso. Isso aqui dá continuidade no verso 5, gente. Olha o que diz o verso 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Deixa eu só abrir um parênteses, dizendo que tem uma linha que diz que aqui já é a grande tribulação, porque o verso 5 está falando do anticristo. Gente, o anticristo é uma pessoa, correto? Nós temos um entendimento pela palavra de Deus, e vamos ainda aprender mais sobre isso, que o anticristo é a manifestação de uma pessoa que vem com um poder, seja ele político, social, econômico, religioso. O anticristo é uma pessoa. Aí, esta linha que defende que aqui no verso 5 já é a manifestação do anticristo, entra em contradição à minha área da língua portuguesa, embora a Bíblia ela tem como original o grego e o hebraico, mas na tradução para a língua portuguesa nós temos o entendimento do plural aí. Olha o que o texto diz: e muitos virão em meu nome. Muitos está falando de muita gente, está falando de plural, então não é anticristo aí. O que Jesus está falando é sobre o tempo do engano religioso, em que para este tempo e de engano religioso, muitas manifestações irão acontecer. Muitos líderes, pessoas, se levantarão para enganar os escolhidos de Deus, para enganar ou tentar enganar a igreja de Cristo. O engano religioso. O engano religioso aí entra no conceito das heresias. O engano religioso aí entra no conceito dos falsos ensinamentos. O engano religioso aí entra no conceito das falsas ou pseudas teologias. O engano religioso aí entra no conceito dos falsos mestres. O que Jesus está dizendo, e ele vai complementar isto com outro versículo, mas ele já está dizendo: acautelai-vos, porque a primeira placa de sinalização que marca o arrebatamento da igreja é o engano religioso. E eu quero que isto fique bem fixado na mente de vocês. O que, pastor? Que o engano religioso é marcado pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres, pelas heresias. Nós acabamos de sair de um trimestre de escola dominical, onde aprendemos com muita maestria sobre heresias, sobre seitas, sobre os falsos ensinamentos. E eu sempre digo, gente, não tem escola teológica gratuita melhor do que a escola bíblica dominical. E esta revista deste trimestre foi uma verdadeira aula de escola teológica.
nós aprendemos vastos temas concernente às seitas, às heresias, aos falsos ensinamentos. E eu preciso aqui dizer a vocês, dentro deste aspecto da vinda de Cristo, ou seja, do sinal da sua vinda, que ele está falando exatamente sobre isto. O engano religioso virá acompanhado das heresias, das seitas, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos. Agora, eu vou começar a pregar aqui. Por quê, pastor? Porque quando se fala de heresia, nós só olhamos lá para fora. Quando se fala de heresia, nós só lembramos dos mormons, só lembramos da Seixonoye, da Testemunha de Jeová. Quando se fala de seitas e heresias, nós só lembramos dos ensinamentos que ocorrem externamente. Mas, gente, nós precisamos estar atentos. Por quê, pastor? Porque as heresias permeiam a igreja. Como? Pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas, pelos falsos doutores, gente que vem, permita-me usar este termo e esta linguagem, travestido de homem de Deus, de mulher de Deus, que chega dizendo assim: eu tive uma visão, Deus me revelou. Ora, a igreja tem marcada na sua história vários eventos de profetas, de homens de Deus que se levantaram com revelações sobre a vinda de Cristo. Você lembra de alguns deles? Vários deles, aqui no Paraná mesmo, numa denominação que não é a nossa, teve muitos anos atrás. Alguém da igreja da Arca, como que é o nome dela, lembra? Só o Senhor é Deus, que disse que já tinha data marcada para o arrebatamento da igreja. Então muitos desses líderes se levantam, se posicionam, e ele fez até um desafio: se não acontecer, eu abro mão da liderança. Teve que abrir mão. Por quê, gente? Porque são falsos ensinamentos. Mas espera aí, que ainda não é o que eu quero tocar, não é o assunto que ainda eu quero dizer. O que eu quero que você entenda é que quando Jesus diz: acautelai-vos, tenha cautela, tenha cuidado, esteja atento. Ei, acenda a luz de alerta. Para quê, Senhor? Para os enganos religiosos. Eu vou repetir, o que ele está dizendo é: acenda a luz de alerta. Para quê, Senhor? Para o engano religioso. Esse engano religioso que vem acompanhado de falsos ensinamentos. Gente, às vezes a gente não percebe, mas a gente canta quase que o tempo todo verdadeiras heresias. Parece uma contradição o que eu estou dizendo. Verdadeiro, mas é heresia. Mas é o que a gente canta o tempo todo. Hinos egocêntricos. Olhe para cá. Lembra que a tentação do diabo, enquanto Lucifer, lá em cima, qual foi? Lembra? O que é que o diabo quis? O que é que ele quis, gente? Ser igual a Deus. Ser igual a? Foi despencado do alto a baixo. Mas quando ele é despencado de alto a baixo, ele reúne os seus demônios e diz assim: não vamos nos dar por vencido. A gente não conseguiu ser igual a Deus. Vamos influenciar homens. Isso já começou lá no Éden. Lembra da tentação da mulher? Qual foi a tentação da serpente? A figura do diabo, a mulher. O que é que o Senhor disse para vocês? Ele diz para a gente comer de tudo, o que tem no jardim, mas não daquela árvore que é do bem e do mal. Não, não foi isso que ele disse. Sabe por quê? Porque na verdade, se você comer daquela árvore, você vai ser igual a Deus. Ou se a tua ficha não cair. O que ele tentou lá em cima, ele vai repetir aqui embaixo.
se deu por vencido? Conseguiu a queda do homem? Conseguiu. Só que ele vai continuar. E aí, nós precisamos ter um entendimento. Qual era a sagacidade do diabo? Arrancar você da igreja. Desviar você. Eu vou entrar em alguns assuntos aqui. Qual era a sagacidade do diabo? Esfriar você. Arrancar você da presença de Deus. Qual é a sagacidade dele hoje? Fica aí. Mas fica aí desviado. Fica aí. Mas fica aí distorcendo a ideia do que realmente Deus é. Faz o seguinte: vamos igualar Deus. Eu tentei ser igual a Ele. Eu tentei Eva e Adão, ou Adão e Eva, serem igual a Deus. Agora eu quero tentar vocês também ser igual a Deus. Então cante hinos egocêntricos. Eu vou dar a volta por cima. Cante hinos egocêntricos. Cante hinos que coloque Deus no mesmo nível. Faz até diferente. Chama Deus de você. Pastor, isso aí é questão de cultura. Então eu vou te dar a minha ferramenta, que é a língua portuguesa. Tá. Então na nossa cultura, e as culturas vão se modernizando, a ponto de que alguém diz assim: não, chamar Deus de você é um grau de intimidade. Tá? Então faz o seguinte: por mais intimidade que você tenha com o juiz, chega lá e chama ele de você. Por mais intimidade que você tenha com o delegado da cidade, vai lá e chama ele de você. Por mais intimidade que você tenha com o prefeito, vai lá e chama ele de você. É grau de relacionamento, de intimidade, pastor. Gente, acorda. Por trás disso, e eu não estou questionando o caráter de cantores, porque às vezes até inocentemente eles pegam letras pela beleza da melodia que elas apresentam e cantam, e influenciam a gente a cantar. Chama Deus de você. Coloque e faça confissões positivas. Lembra da Seixonoye? Ela está enclausurada no nosso meio pelas confissões positivas na composição de letras de hinos. Declare positivamente. Aliás, o universo trabalha em teu benefício. Nem precisa de Deus, basta pela força do pensamento. Você pensar coisas boas, o bom vai acontecer. Você pensar vitória, vitória vai acontecer. Tem uma sagacidade, eu vou pregar o que Deus manda aqui. Tem uma sagacidade do diabo dizendo: igual a Deus. O que ele está dizendo é: eu vou tirar de você a essência da adoração, a reverência a Deus, dizendo para ele: o senhor não é tudo isso. Está vendo? A igreja está te colocando no mesmo nível. Está vendo? A igreja está te igualando. E nós não estamos percebendo isto aqui. Os nossos cultos estão recheados de músicas que não glorificam a Deus, que não exaltam a Deus. Oh meu Deus, o Oséias vem pela primeira vez dessa igreja. Já tem gente que vai dizer: ô pastor, não gostei daquele japonês preto lá pregando. Mas a gente precisa aprender a palavra de Deus, irmãos. Eu não estou questionando o caráter de cantores, pelo amor de Deus. Podem ser homens de Deus, podem ser mulheres de Deus, mas que precisam alertar, ou estar alerta para algumas verdades bíblicas. Olhe para cá, tem um hino. Quem são os cantores aqui vão me ajudar na letra deste hino. Se puder jogar no telão e encontrá-lo. Eu sou teu pai, se não me falha a memória, é o nome do hino. Lembra da letra dele? Lembra? Alguém me auxilia aí? Na letra do hino? Como é que começa o hino dizendo? Lembra desse hino? Alguém conhece ele? Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe,
Com licença eu vou me apresentar. Eu vou repetir. Até estou gostando, acho que eu vou virar cantor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Preste atenção, quem está falando? Quem é que está falando, gente? Quem é que está falando? É Deus dizendo assim: muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Ok, está certo. Alguns são de perto, outros de longe. Ou seja, alguns vivem em relacionamento, outros estão distantes. Mas agora pega pesado, porque ele está dizendo: me dá licença, eu quero me apresentar. É sério? Não, eu vou repetir. É sério? Você tem certeza que Deus precisa pedir licença para dizer quem Ele é? É sério que você acha que Deus vai pedir licença para alguém para se apresentar? Ô pastor, quem invade é o diabo, Deus é educado. Eu vim armado contra a poesia livre aqui hoje. Eu vou repetir, eu vim armado biblicamente contra a poesia livre aqui hoje. Porque quem gosta de poesia livre nos hinos, confronta a teologia. Outro dia alguém me disse assim: ô pastor, é porque vocês pregadores prezam, priorizam teologia, e música não é teologia, música é poesia. Eu concordo, música é poesia, mas a cristã é teologia. Porque a essência da música é adoração. Nós não cantamos por cantar, nós não cantamos pela emoção. Aqui não é uma declaração de homens para homens, ou de um homem para uma mulher. Aqui não é apenas uma declaração pública expressa na poesia da letra de uma canção. Não, música na igreja, a prioridade dela é a adoração. Eu vou repetir, música na igreja, a prioridade dela é a adoração. Gente, o nosso culto tem liturgia: palavra, louvor, oração. Então, se é louvor, se é adoração, então o destino dele é para Deus, correto? Então explica para mim, se Deus precisa de pedir licença para se apresentar. Explica para mim, se Deus, ô pastor, Deus é educado, tá? Mas a educação dele usam como base Apocalipse, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Olha o contexto. O contexto lá, e o pastor Carvalho vem para falar com mais maestria nesse assunto de Apocalipse, mas o contexto lá é de uma igreja que colocou Jesus para fora. E ele está lá fora, dizendo para ela: eu insisto tanto em te dar uma nova oportunidade, que eu estou aqui batendo a porta, esperando você abrir. Não é Deus pedindo licença para ele dizer quem é. Não é Deus pedindo licença para ele se apresentar. Então, quando Jesus está falando sobre o engano religioso, nós devemos estar atentos a isto aí. Alerta para o engano religioso que vem acompanhado de heresias, e heresias que estão na letra de muitos hinos. Eu citei alguns deles aqui, mas tem uma lista enorme de hinos que a sagacidade do diabo é: não glorifique a Deus, coloque ele no mesmo nível que você está. Não glorifique a Deus, diga para ele que você tem capacidade de lutar, de vencer, de conquistar. Você vai dar a volta por cima. Diga para ele que independentemente
de quem você é e o que você fez, você é uma joia preciosa. Não glorifique a Deus, glorifique o homem. Se é capaz, se é autossuficiente. Pois não, pastor. Ouro de Ofir. Você percebe, gente? Eu estou falando de hinos pentecostais, que a gente entra no mistério, que a gente glorifica. Mas será que eles estão glorificando a Deus de verdade? Eu fico imaginando Jesus lá em cima, permita-me fazer uma conjectura, lá em cima, olhando e dizendo, eu queria ser glorificado, mas aí vocês estão me igualando, aí vocês estão colocando no mesmo nível. Preste atenção na quantidade de letras de hinos de confissão positiva. Qual é a teoria da Seichonoye? Confissão positiva. Declare que pela força da tua palavra vai acontecer. O pastor, mas está na Bíblia. Vamos de Bíblia? Porque sem Bíblia não tem graça. Foi Salomão quem disse, a vida e a morte está no poder da língua. Foi Salomão quem por algumas vezes no livro de Provérbios fala sobre o cuidado que devemos ter com aquilo que falamos. Em nenhum momento Salomão está falando sobre o poder das palavras como confissão positiva, de atrair bênçãos. O que ele está dizendo é, cuidado com o que você fala, porque as tuas palavras podem dar legalidade a Deus ou ao diabo. É disto que ele está falando. Mas nós estamos sendo abastecidos por letras de hinos de confissão positiva. Declare, diga, você vai vencer, você é mais que vencedor, você é campeão, você é ouro de Ofir, você é isso, você é aquilo. E Deus onde está? Qual é o lugar de Deus? Onde é que Deus está quando nós precisamos entender que somos totalmente dependentes dEle? Por mais fé que você tenha, por mais bom humor que você tenha, por mais autoestima que você tenha, a tua autoestima, o teu bom humor, a tua fé, não alcança o nível da bênção de Deus, se não vier colocando Ele como prioridade e dizendo, o Senhor está acima de todas as coisas. Quantos acreditam nisso? Digam glória a Deus, digam glória ao nome de Jesus Cristo. Então Jesus está falando aqui sobre o engano religioso. Vamos adiante, eu vou pular alguns versículos, mas que se fazem necessário, correndo o porquê do tempo. O verso de número 4, o verso de número 5, depois ele fala no verso de número 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É outra placa de sinalização, ele está dizendo, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. É verdade que guerras existem desde sempre. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas esta é uma placa de sinalização. No nosso tempo, nos tempos atuais, estes sinais estão acontecendo. É evidência. Rumores de guerras, conflitos. Olha o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ele está falando aqui sobre os conflitos políticos, as disputas de poderes. Anota aí se você quiser, por gentileza, verso 7 de Mateus 24. Coloca aí, conflitos políticos, disputas de poderes, crises econômicas. Tudo isso está no verso 6 e 7. Tudo isso. Conflito político, disputa de poder, crises econômicas, epidemias e pandemias.
Ele está dizendo, esta é placa de sinalização para o fim do mundo, para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim dos tempos? Quais são as placas de sinalizações? Quais são os marcadores? Aí ele está dizendo, engano religioso, heresias, falsos ensinamentos, falsos mestres, aquele que vem convencendo você dizendo, ó, Deus me revelou que agora para você ser próspero você tem que dar o trízimo. Isso quando não aparece aqueles que dizem assim, porque tem gente, pastor, eu estou falando do meio pentecostal, e eu sou muito crítico com base bíblica nisso. Outro dia eu estava num evento que eu prego nele por 7 anos consecutivos. Chamaram o camarada para fazer a ministração da oferta. Aí ele veio. Nada contra, eu acho que tem que ter alguém com texto bíblico, conscientizando a igreja da importância de ofertar, de ser fiel aos dízimos. Mas o camarada veio e disse assim, eu estava orando, e Deus me revelou que tem aqui 30 irmãos com uma oferta de R$1.000. É sério. É sério que a nossa igreja está vivendo este tempo. Gente que vem em nome de Deus. Quando Jesus disse aqui, se quiser fazer essa observação, faz. Quando Jesus diz, muitos virão em meu nome, ele está dizendo, virão pela moral do meu nome. Virão se apresentando pela minha credencial. E não é o que a gente está vivendo? Deus me revelou. Deus me mostrou. Camarada diz que Deus revelou 30 com 1.000. E ficou. E veio 1, e veio 15, e veio 17. Daqui a pouco o negócio travou. Travou de tal modo que ele começou a apelar. E ele apelava e apelava, e o negócio foi se estendendo. 30 minutos de ministração de oferta. E o meu cabelo cai por causa disso. Eu fico nervoso. E eu ali nervoso, esperando, pastor, a hora da mensagem. E o camarada veio sangrando a igreja daqui a pouco. Não é Deus que revelou que tinha 30? Então, num determinado momento, os mesmos que já pegaram o envelope começaram a voltar e pegar outros envelopes. Mas Deus falou que tinha 30 pessoas. 30 pessoas, quem é bom de matemática, entende. 30 pessoas são 30. Não é alguém representando 30. Mas eu estou falando de um caso, de vários que nós estamos vivendo, pelas músicas, pelas ministrações, pelas pseudas revelações. Gente, nós estamos vivendo um tempo tão crítico, que para atrair pessoas, talvez não seja o caso desta igreja, mas talvez seja o caso de muitos que são desta igreja, em que precisa o pastor, a liderança, incentivar irmãos, venha para a escola bíblica, irmãos, venha para a escola dominical, irmão, e aí o crente fica reclamando do valor da revista da escola bíblica dominical, reclama do horário, reclama disso, reclama daquilo, reclama de tudo, mas anuncia que está vindo o profeta do Pix, anuncia que está vindo o profeta que revela o teu RG, que revela o teu CPF. Oh meu Deus, faz fila virando a esquina da igreja, tem que colocar telão para o lado de fora. Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? E tudo isso, olhe para cá, Jesus está dizendo, preste atenção, é sinal do arrebatamento da igreja. Eu vou repetir, porque Deus não nos trouxe aqui para a gente brincar de ser crente. Deus não nos trouxe aqui para a gente brincar, que isso aqui é historinha fiada. Arrebatamento da igreja é um evento que vai acontecer. E nós precisamos ter esperança nisto, entendendo que são sinais dos tempos. Aí ele está dizendo, os marcadores serão os enganos religiosos, as heresias, os falsos ensinamentos, disputa de poder,
guerra política, pandemias, epidemias, é o que a gente está vivendo hoje. E ele está dizendo ainda, quer mais? Quais são os sinais dos fins dos tempos? Verso 7, verso 8. Mas todas estas coisas só é o princípio. Aí uma segunda linha teológica defende que a igreja só está até aqui, ao verso 8. Porque a partir daqui, usando o termo princípio de dores, o entendimento é que inicia-se a grande tribulação. Não é aquilo que eu acredito, nós vamos adiante. Mas tem uma linha teológica que diz que a igreja vai do 4 até ao verso 8. E a partir daí começa a grande tribulação. Mas preste atenção no que Jesus ainda está dizendo. Então, vos hão de entregar. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Verso 9, né? E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ele está falando sobre perseguição religiosa. É outro sinal do fim dos tempos que nós estamos vivendo. Perseguição religiosa. A gente está vendo isso acontecer o tempo todo. Isto está evidente lá em Brasília, no contexto político. Isto está evidente nas leis que estão sendo aprovadas. Se a igreja não prestar atenção para isto, nós estamos perdendo a oportunidade de se preparar para o arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque a gente está normatizando tudo. Parece que tudo é normal, é comum, isso tem que acontecer mesmo, pastor. Mas olha o que Jesus está dizendo, isto é marcador do fim dos tempos. Verso 9, olha o verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão. O que ele está dizendo? Sabe qual é o outro sinal do fim dos tempos? O que mais você está vendo? O que, pastor? Escândalos. A gente nem quer ver. Hoje eu estava do caminho do aeroporto para cá, e tocou o zap, alguém me trazendo uma informação. A gente nem procura. Você percebe que tem uma velocidade enorme. Diz que notícia ruim corre longe, não é? Você percebe que tem uma velocidade, e agora com a era das redes sociais, os escândalos acontecem numa velocidade. Camarada se escandaliza o evangelho lá do outro lado do mundo, aqui a gente fica sabendo. Jesus diz, isso aí vai ser o marcador do fim dos tempos. Ele está dizendo, vai acontecer escândalos. Só tem um detalhe, em nenhum momento Jesus está dizendo, participe dos escândalos. Eu tenho que bater aqui. Ele está dizendo que vai haver escândalo, mas ele não está dizendo, siga página de escândalo. Em nenhum momento ele está dizendo, siga e compartilhe as notícias escandalosas do evangelho. Deixa eu dizer algo para você. Foi Jesus quem disse, ai daquele por quem vier o escândalo. Pastores, no meu Instagram, às vezes a gente rolando a tela, aparece postagens que são de páginas patrocinadas. Você nem segue a página, mas aparece lá, correto? Acontece isso com vocês também? Apareceu lá um determinado escândalo, e aí eu olhei, quando eu olhei, me chamou a atenção um comentário. Aí, parece que não, alguém diz que eu sou calmo, mas quando o nervoso bate, sobe um sangue quente daqui para cima, aí o meu dedo coçou, e eu fui para a tecla. Eu perguntei para o camarada que fez o comentário,
Você tem certeza que você é evangélico? Porque eu vi o perfil de quem era. E o perfil claramente dizia, inclusive, que ele está no ministério. Aí eu disse, você tem certeza que você é evangélico? Você tem certeza que a sua função como cristão é propagar escândalo? E fazer esse tipo de comentário? Aí me responderam assim, ô pastor, foi Jesus quem disse que ai daquele por quem vier o escândalo. O camarada cometeu o pecado e nós não podemos publicar, porque quem já cometeu o escândalo foi dele. Aí eu disse, não, peraí, olha para o texto direito. Olha para o texto. Quando Jesus diz, ai daquele por quem vier, o escândalo é quem faz e quem publica. Vou te dar base bíblica, porque sem Bíblia não tem graça. É quem faz, quem vai lá e comete o pecado, mas quem vai lá e também publica. Quem vai lá no Facebook e compartilha. Engraçado que se a igreja faz um evangelismo e aceita Jesus 30 almas, você tem que implorar para o crente dizer, vai lá e compartilha a página da igreja. Compartilha o culto, está sendo transmitido. Vamos publicar o evangelho para que outras pessoas também ouçam a palavra de Deus. Você tem que ficar implorando, compartilha. Mas quando é escândalo, se olha na página do camarada, tem lá 17 compartilhamento, 1050 compartilhamento, 50 mil compartilhamento. Escândalo não é só quem pratica, é quem publica. Vou te dar base bíblica. Ei, veio o dilúvio, acabou o dilúvio, Noé estabelece a arca, desce com a sua família, é agricultor, vai cultivar a uva, da uva ao vinho. Ok, se embriagou. O problema de Noé, eu tenho uma mensagem no YouTube que fala sobre isso, foi deixar de levantar altar para levantar vinha. Levantar altar é levantar o que é sagrado. Levantar vinha é quando eu deixo o que é sagrado para priorizar os meus projetos e me embriagar com eles. O problema de Noé foi esse. Mas ele está embriagado. Lembra do texto? Noé ficou nu. Quando ele ficou nu, só que ele está dentro de casa. Olha direito o texto. Noé não saiu para a rua nu. Ele está dentro de casa. Só que um filho vem, vê a nudez do pai, vai lá e conta para os irmãos. Se fosse hoje, o que é que ele faria? Passou o WhatsApp no grupo da família. Mandou foto. Pai está nu. Você lembra qual foi a sentença e a consequência dele? Porque quem compartilha escândalo só atrai maldição. Não, eu vou repetir. Para você, a partir de hoje, tomar uma decisão. Qual, pastor? Para de seguir página de escândalo. Para de compartilhar assuntos pertinentes a escândalos. Embora Jesus diz que isto é sinal dos últimos tempos. Mas não é meu papel e nem o teu escandalizar o evangelho. Porque escandalizar o evangelho não é só o cara que vai lá e comete o pecado, não é só o cara que vai lá e engana uma igreja, não é só o cara que vai lá e tem outra mulher, não é só o cara que vai lá e rouba o dinheiro, não é só a pessoa que vai lá e comete o escândalo, é quem vai lá e também publica. É disso que Jesus está falando. Então ele está dizendo, está compreensível, irmãos? Posso continuar? Posso continuar? Então ele está dizendo que esse é um dos marcadores. Verso de número 10. Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe o que é que me intriga? É que está assim, ó, de falsos profetas. O que já foram apelidados de profetas do Pix. Eu vou até mais longe, são os profetas das lives. E sabe o que é que me intriga? É que esses profetas das lives conseguem
fazer a cabeça parece que uma lavagem cerebral na cabeça de crente, que deveria ser fiel à igreja que ele serve a Deus, que deveria ser fiel à liderança, que deveria ser examinador das Escrituras, da palavra de Deus, mas ele deixa de dar o dízimo aqui, para dar o dízimo para o profeta da live. Ele deixa de dar oferta naquilo que diz respeito aos projetos da casa de Deus, para ficar abastecendo o celeiro dessa gente, que ostenta relógio caro, viagens caríssimas, carros importados, com dinheiro de quê? Da profecia. E Jesus diz, isso vai marcar o fim dos tempos. Deixa eu te fazer uma pergunta, não é o que a gente está vivendo? E parece que o escândalo fica tão mais pesado que a sagacidade do diabo é fazer o seguinte, eu agora vou inventar uma nova, para a igreja não acreditar mais em revelação, em dons espirituais. Então eu vou escandalizar o negócio. Agora os profetas do Pix têm um aplicativo. Eu tomei conhecimento de um outro dia, com muita consciência e conhecimento mesmo do que eu vou dizer aqui, que tem no escritório, no gabinete dele, atrás do púlpito, todo um aplicativo, onde ele pega a câmera, dá zoom na cara do crente, escolhe umas 3 pessoas, dá zoom com a câmera, ela já abre na tela, no sistema, as redes sociais da pessoa, dizendo o nome dela, qual foi a viagem que ela fez, quem é a sua família. Aí ele sai de lá, vem para o púlpito e revela. Sabe qual é a sagacidade do diabo? Não acredite mais que Deus levanta a profecia no nosso meio. Não acredite mais que Deus revela. Mas deixa eu dizer para você, foi Deus quem disse para Elias o profeta, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante do rei. Levanta a tua mão, porque eu libero uma palavra de Deus para a tua vida. Essa igreja vivenciará coisas extraordinárias do mover de Deus pelo Espírito Santo. Dons espirituais serão manifestados entre nós. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo, cuidado, acautelai-vos, isto aí é um marcador do fim dos tempos. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Aí o verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que ele está falando aqui é sobre depravação moral e apostasia. Eu vou repetir, o que ele está falando aqui, anota aí, depravação moral e apostasia. Nunca houve um tempo de promoção do relativismo como nós estamos vendo acontecer hoje. Tudo é relativo, pastor. Eu não gostei daquele japonês preto porque ele tocou num assunto que eu acho que não é pecado, é relativo. A gente nunca está vivendo, ou nunca viveu, na verdade, um tempo como nós estamos vivendo hoje. O relativismo. Eu estou citando uma base de relativismo, mas ele é mais profundo do que isso. Em que parece que aquilo que era no passado vergonhoso, hoje está normal. Você já percebeu que está complicado o negócio entre os crentes? Afinal de contas, ser crente hoje é moda. Eu posso ser crente e continuar fazendo os meus shows. Sou uma celebridade no mundo da música secular, aquelas de baixo nível até. Eu achei lindo o testemunho de um rapaz recentemente, em que ele espera um auge da sua carreira, em um show, e ele começa a testificar para todos os seus
fãs. Ele entra com uma placa dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz assim: a partir de hoje eu estou deixando esta vida, porque eu conheci Cristo, e eu vou viver para Ele. Eu assisti algumas reportagens e tive acesso a alguns documentos, em que ele pagou caríssimo uma multa contratual de cancelamento de shows. Isto glorifica a Deus. Não o cara que diz assim: eu sou de vocês também, mas eu estou fazendo o meu show, eu continuo falando palavrão, eu continuo mergulhado na prostituição, eu continuo fumando, bebendo, dando os meus tragos. Isso não é evangelho, porque evangelho, ele muda e muda de verdade. E Jesus está falando aqui, deixando muito claro para todos nós, sobre este tempo, tempo de apostasia, mas também de depravação, tempo em que as coisas que eram imorais, vergonhosas, parece que está normal entre nós. Se eu for me ater a este assunto aqui, a gente vai embora, mas o objetivo não é este. É apenas mostrar alguns sinais e marcadores da vinda de Cristo. Verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Verso 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, glória a Deus. Ele está olhando para essa igreja aqui hoje, e ele está dizendo para essa igreja: todos esses sinais vão marcar o fim dos tempos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A lição de ontem, ou a lição de domingo, foi perseverança, e é isso que Deus está dizendo para nós. Diante de todas as heresias, diante de todos os ataques que a igreja está sofrendo, diante de todas as ofertas, as propostas mundanas que estão sendo feitas para nós, Ele está dizendo: persevera naquilo que você creu, naquilo que você aprendeu, naquilo que você leu, naquilo que você foi ensinado. Persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, glória a Deus! Levante a tua mão para adorá-lo, para glorificá-lo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Verso 13, verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Uma linha teológica pré-tribulacionista, eu acredito nela, diz que a igreja está inserida até o versículo 14. Se você crê juntamente comigo, eu quero que você faça esta anotação. A igreja está inserida do verso 6 até ao verso, do verso 4 até ao verso 14. Todos esses versos ou versículos evidenciam o que os discípulos perguntaram para Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí ele fecha no verso 14 dizendo: um dos sinais vai ser, e este evangelho será pregado em todo o mundo. E esse evangelho será pregado em todo o mundo. É verdade que tem uma linha teológica, pastor Edispolini, que defende aqui, dizendo que é uma hipérbole, que quando Jesus diz que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, é apenas uma figura de linguagem, porque não é todo mundo. Até se pautam naquilo que diz assim: você está num ambiente e você diz, está chegando todo mundo, mas todo mundo não cabe naquele ambiente. Então é uma hipérbole. Todo mundo veio para o culto hoje, é uma hipérbole. Tem uma linha teológica que defende isto. Mas eu entendo
E acredito que, quando Jesus disse isto, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, isto aqui é resultado do trabalho evangelístico intensivo da igreja. Aquela responsabilidade que ele deixou para nós quando diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ô gente, enquanto tem gente usando isto aqui para escandalizar o evangelho, você pode usar para pregar o evangelho. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo, de modo que povos não alcançados estão sendo alcançados. E fique tranquilo, mas pastor, ainda existem gentes que não ouviram falar de Cristo de forma intensiva. Nas últimas horas da igreja na face da terra, Deus vai criar oportunidade para pessoas ouvir o evangelho. Você crê nisso? Você acredita nisso? Esta é uma das razões pelas quais as ferramentas usadas pela igreja hoje, porque isso aí, transmissão de culto ao vivo, não é para crente preguiçoso, acomodado, que não quer vir para a igreja. Não é para grupo de desigrejados que fica em casa dizendo: agora eu tenho culto pela internet, eu tenho santa ceia pela internet, dízimo, basta fazer um pix, eu mando para qualquer instituição. Não, isto aqui é uma ferramenta de divulgação da palavra de Deus para povos não alcançados, para gente que não tem condições de estar na casa de Deus, mas está sendo alcançado pela palavra de Deus. Se a igreja concorda com isso, levante a mão, diga um glória ao nome de Jesus Cristo. Agora nós precisamos ter um entendimento nisto. Qual, pastor? Olhe para cá. Embora uma linha teológica pré-tribulacionista acredita, e eu creio nisto, que a igreja está do verso 4 ao 14, e aqui no verso 15 inicia-se a grande tribulação, porque agora nós precisamos ter um entendimento. Qual, pastor? Jesus falou dos marcadores. Olhe para cá. Jesus falou das placas de sinalização, só para responder à pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Em nenhum momento Jesus disse: espere, se baseie, calcule pelos marcadores que já é o fim dos tempos. Eu vou ser mais claro. Em nenhum momento Jesus diz: coloque a tua esperança nos marcadores. Olhe para cá, porque o negócio vai ficar sério mais um pouco. Em nenhum momento Jesus disse assim: faz o seguinte, já que tem placa de sinalização dizendo quando é o arrebatamento da igreja, se acomoda. Ou você nunca viu pessoas dizer assim: não, eu vou sair da igreja, eu vou dar uma curtida lá fora, eu tenho promessa de Deus. Afinal de contas, se eu tenho promessa, e eu vou ver quando o arrebatamento da igreja vai acontecer, e aí eu volto. Será? Porque Jesus não diz que a nossa esperança tem que estar nas placas de sinalização. Placa de sinalização apenas está marcando os últimos tempos. O dia do arrebatamento não é marcado pela placa. Se a tua ficha não cair. O dia do arrebatamento não é marcado pela placa. Por que não, pastor? Porque arrebatamento é iminência. O que é iminência? Algo que pode acontecer a qualquer momento. Vamos de Bíblia, porque sem Bíblia não tem graça. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Joga no telão, por gentileza.
1 Tessalonicenses capítulo 4. O glória seja dada ao nome de Jesus. O glória seja dada ao nome de Jesus. Quantos têm esperança no arrebatamento da igreja? Levante a mão. Agora, irmãos, nós vamos falar, abriu lá, né? Agora nós vamos falar sobre os eventos que marcam o arrebatamento da igreja. Eu preciso do máximo da sua atenção aí. O verso 17, por gentileza. Coloca no verso 13. Verso 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preste atenção, pausa aí só um momento. A prova de que há arrebatamento não é marcado pelos marcadores, mas a esperança no arrebatamento é uma iminência, ou seja, se a igreja ficar olhando placas de sinalização para o arrebatamento, ela vai se acomodar. Mas se a igreja entender que as placas de sinalização servem apenas para alertar, dizendo, esteja preparado, a qualquer momento Jesus está chegando, a qualquer momento você será arrebatado. Tão verdade é, que deixa eu lhe fazer uma pergunta, humanamente falando, Paulo está vivo? Hoje, 2025, nós sabemos se Paulo está em algum lugar? O apóstolo Paulo está vivo? Já morreu, correto? 2025, Paulo está sepultado em algum lugar. Ok, mas preste atenção. Ele se inclui aí, no verso anterior, verso 13 eu acho, verso 15, né? Ele se inclui aí dizendo, e nós, os que ficarmos vivos. Porque Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica, se incluindo na igreja do arrebatamento, dizendo, irmãos, nós, os que ficarmos vivos, precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem, ou seja, eles, os que dormem, serão ressuscitados, ou ressuscitarão primeiro. E nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. Nós, Paulo está se incluindo, dizendo, arrebatamento é iminência. Arrebatamento é, Jesus vem a qualquer momento. Paulo está dizendo, às vezes nem vai dar tempo de abrir uma outra igreja. Às vezes nem vai dar tempo de fundar uma outra igreja. Às vezes nem vai dar para fazer outra viagem missionária. Às vezes nem vou chegar na prisão antes da morte. Ou seja, Jesus vem a qualquer momento. Arrebatamento é iminência. Quantos estão esperando? Levante a mão, diga glória ao nome de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. E nós, os que... Agora escute isso, mantenha aí. Nós vamos entrar agora num assunto importante. A diferença entre arrebatamento e vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. O que é juízo final e o que é tribunal de Cristo. Por quê, pastor? Anote na tua Bíblia, se você puder e quiser. No verso 15, inicia-se a grande tribulação. O que significa que a grande tribulação é o início também do tempo em que a igreja está com Cristo no céu. Vamos ter esse entendimento. Se a igreja está inserida até o verso 14, no verso 14 a igreja é arrebatada. No arrebatamento da igreja inicia-se a grande tribulação. O que é isso, pastor? Anota aí.
7 anos de grande tribulação, em que haverá uma distinção ou uma divisão de 3 anos e meio de uma aparente paz. 3 anos e meio, o negócio vai apertar. E foi Jesus quem disse que esta grande tribulação vai ser tão terrível que nunca houve e nunca haverá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você quer estar aqui? Você quer participar disso? Se é Jesus quem diz que nunca houve e nunca haverá, gente, o chicote estralando nas nossas costas hoje, pelas lutas que sofremos, já é desafiador? Não tem aquele dia que você diz assim, eu não vou suportar, mas Deus não te dá nada além daquilo que você possa suportar. Mas a ideia que se tem é, está tão pesado, e aí eu te pergunto, se está pesado agora, por isso que eu fico intrigado com pessoas que dizem, não, vai ter uma segunda chance. Se eu não for no arrebatamento, eu vou na segunda vinda de Cristo. Rapaz, se agora que você tem o Espírito Santo, se agora que você tem a palavra de Deus sendo pregada, se agora que você tem a presença de Deus entre nós, você não está valorizando quando o chicote estiver estralando, e você ter que pagar com a própria vida para não aceitar a marca da besta, você vai dizer para mim que você vai ter chance? Porque é aí no verso 15 que inicia. Vamos olhar isso, eu quero que vocês anotem. Inicia-se então, olhe para cá, 7 anos de grande tribulação aqui embaixo, 7 anos da igreja com Cristo lá em cima. Eu vou repetir, 7 anos de grande tribulação aqui embaixo. Mas esse tempo é marcado para os homens. Para a igreja, 7 anos vai ser incontáveis. Isso aqui não é o tempo de Deus, é apenas uma figura de linguagem. São 7 anos lá em cima. Por quê? Porque vai ser o mesmo tempo de 7 anos de tribulação aqui embaixo. Mas esse tempo da igreja no céu vai ser marcado por 2 eventos que eu quero te ver lá. Quais são esses 2 eventos, pastor? Gente, volta para 1 Tessalonicenses, porque eu preciso que você entenda que o arrebatamento da igreja é extremamente organizado. Diga comigo, Deus. Está fraco, você é pentecostal, diga Deus. É organizado. Diga mais uma vez, Deus é organizado. Fechei a Bíblia porque eu vou encerrar. Deus é tão organizado que até o arrebatamento vai ser organizado. Olha lá para o texto, por gentileza. Finalmente, irmãos. Não, verso 17, por gentileza. Depois, nós, o que ficarmos, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o evento organizado que é o arrebatamento. Não vai ser aquela bagunça que alguém pensa, não, é extremamente organizado. A trombeta toca, o Senhor vem sobre as nuvens, a igreja vai ser arrebatada, mas antes, os que estão mortos, aqueles que serviram a Deus desta casa e já dormiram no Senhor, aqueles entes queridos que você viveu o luto deles, mas que estão em Cristo, estes ressuscitarão primeiro. Oh, glória a Deus. E fica tranquilo, olhe para cá. Pastor, e os transplantados? Fizeram transplante de coração, fizeram transplante de rim, fizeram transplante de órgão. Pastor, se o camarada, se o irmão em Cristo morreu transplantado,
Ele foi para o sepulcro, mas com ele foi um coração que não era dele, foi de alguém. O olho que não era dele, foi de alguém. O rim que não era dele, foi de alguém. E nesta ressurreição, fica tranquilo, é tão organizado que essa ressurreição não vai ser com esse corpo corruptível. Então ele não vai ressuscitar com o coração transplantado, com o rim transplantado, até porque esse coração, esse rim foi de outra pessoa que também, se foi salvo em Cristo, vai ressuscitar. Mas todos ressuscitarão em corpo glorificado. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para glorificar. Todos ressuscitarão primeiro. E aí ele está dizendo, enquanto isto vai acontecer, olhe para cá, ao mesmo tempo que aquele crente, que o pai, que a mãe, que o filho, que o tio, a avó, o vô, aquele irmão em Cristo, que já morreu, que já foi sepultado, vai ressuscitar, no mesmo tempo, enquanto ele está ressuscitando, ele vem ao encontro de você, e aí a Bíblia diz, e nós nos encontraremos com Cristo nos ares, e seremos arrebatados. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu te espero nesse dia. Quantos aguardam o arrebatamento da igreja? Levante a mão, diga um glória ao nome de Jesus Cristo. A tua esperança precisa estar pautada nisso. 7 anos, eu encerro aqui e amanhã eu continuo dando uma pincelada em Mateus 24 e vindo para Mateus 25. Olhe para cá, 7 anos lá em cima, 7 anos de grande tribulação aqui embaixo. Permita-me usar essa linguagem, o chicote está estralando aqui, porque na verdade é o julgamento de Deus para o povo de Israel, salvo algum judeu que se converteu a Cristo antes, mas isso aí é o julgamento de Deus para o povo de Israel, porque eles não o reconheceram. Tem toda uma sistemática aí. Nações se levantarão contra o povo de Israel. Lembra quando Jesus usa neste texto um termo dizendo assim, onde está o cadáver, aí se ajuntarão os corvos. Ele está falando exatamente sobre o advento, ou o momento em que as nações vão encurralar Israel no vale do Armagedon. É um tratamento de Deus para o povo de Israel. Para quê? Para levantar deste povo aqueles que são escolhidos, porque eles vão clamar. E quando eles vão clamar, aí vem a segunda vinda de Cristo com a igreja, para resgatar Israel e julgar as nações. Mas antes disto, olhe para cá, o chicote está estralando aqui embaixo. A igreja está lá em cima vivendo 2 momentos que eu quero estar com vocês lá. Qual o momento, pastor? Tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com juízo final. O juízo final é um julgamento punitivo, anota aí. Juízo final é um julgamento punitivo. Não vai ter crente salvo em Cristo no juízo final. Afinal de contas, você já está salvo. Você já foi arrebatado. Não tem porquê as más obras serem julgadas. Juízo final é um julgamento punitivo para os ímpios e para o povo de Israel e para as nações que não se converteram. Tribunal de Cristo é um momento em que a igreja vai se apresentar diante do Senhor para ser galardoada. E aí eu preciso que você entenda. Lembra daquele hino? Posso, tendo as mãos vazias. Que nota é essa que você deu? Dá uma nota mais baixa. Deixa a bala na agulha aí, uma nota mais baixa que essa. Olhe para cá. Lembra desse hino? Pois é. Diante do tribunal de Cristo, ele vai olhar para o Jonatas, ele vai olhar para Oséias,
e Ele vai te recompensar por aquilo que você fez para o reino de Deus. Eu no teu lugar, eu começava a fazer enquanto é tempo. Eu gosto muito da parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro é uma das maiores consciências da eternidade. Por quê, pastor? Porque eu aprendo algumas lições com a parábola do rico e Lázaro, que não é fictícia. Prova de que ela não é fictícia é que aparece o nome do personagem. Jesus está dizendo que morreu o rico, morreu também Lázaro. Lázaro, que era humilhado pelo rico, foi recolhido ao seio de Abraão. Seio de Abraão é o paraíso onde os salvos em Cristo aguardam o arrebatamento. Não é o céu, é um lugar reservado para os salvos em Cristo. Mas o outro foi para um lugar de tormento. Lugar de tormento não é o purgatório, mas é onde os que morreram sem Cristo estão sendo atormentados, aguardando o juízo final. Só que a parábola do rico e Lázaro, e eu fecho aqui, ela é fascinante. Por quê, pastor? Porque ela prova que na eternidade ninguém perde a consciência. Lá no céu não vai ter sentimento, mas vai ter consciência. Sentimento humano que eu digo, você não vai sentir dor. Esqueça aquela ideia de que vai ter tristeza no céu. Não vai ter dor, não vai ter tristeza. Tudo que te incomoda aqui não vai existir lá. Mas vai haver consciência. Eu vou olhar para o pastor Edispolini e vou saber quem ele é. Não, corpo glorificado. Eu vou olhar para o Jonatas e saber quem ele é. Você vai olhar para o Oséias e saber quem ele é. Consciência. Parábola do rico e Lázaro. E o rico olhou Lázaro, sabia quem ele era. Sabia que ele era o mendigo que era humilhado. Não se perde consciência. Mas agora eu fecho aqui, falando sobre a importância do tribunal, em que nós vamos ser recompensados por aquilo que fazemos. Por quê, pastor? Porque o rico disse assim: peça-me para que ele molhe o dedo na água e refresque a minha língua. Senhor, mande que avise os meus parentes que eu estou no lugar de tormento. Ele sabe onde está. Ele sabe que tem parente lá embaixo. Mas tem uma verdade da eternidade. Qual, pastor? Grave ela na tua memória. Na eternidade não se pede favor e nem se faz. O que você tiver que fazer, tem que fazer agora. Não, eu vou repetir. Na eternidade não se pede favor e nem se faz. O que você tiver que fazer para Deus, faz hoje. O que você tiver que fazer para a obra de Deus, faz hoje. O que você tiver que fazer para o reino de Deus, faz hoje. Quem sabe, nesse seminário de escatologia, Deus nos trouxe aqui para despertar em nós a esperança do arrebatamento, mas para também despertar em nós a consciência de que é tempo de dar as mãos, de se unir e dizer: vamos fazer mais, vamos trabalhar mais, vamos realizar enquanto é tempo. Por quê? Porque você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo para ser recompensado. Haverá o segundo evento e eu fecho nele. A igreja estará lá nas bodas do Cordeiro, participando da grande ceia, celebrando a glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Se você tem esta esperança, fica de pé comigo, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu deveria
e entregar o microfone ao nosso presidente, ao nosso pastor, 5 minutos atrás. Me perdoe por isso, pastor, mas eu encerro agora dizendo com vocês e cantando com vocês essa consciência que todos nós precisamos ter. Joga no telão, por gentileza. Alguém sabe a letra do hino? O número da harpa? 16. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, Ele posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vence. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Não permita que a secularização, que o relativismo roube de você a esperança do arrebatamento da igreja. Eu vou repetir: não permita que a secularização ou o relativismo roube de você a esperança do arrebatamento da igreja. O arrebatamento é uma iminência. Jesus virá a qualquer momento. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro são 2 eventos que te aguardam. Eu vou repetir, deixa gravado isso aqui por gentileza. Não permita que a secularização e o relativismo roube de você a esperança do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma iminência. Jesus virá a qualquer momento e haverá 2 eventos que te aguardam no céu: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Levante as mãos aos céus agora para orar comigo. Oh, glória a Deus. Pai, te louvamos. Obrigado por esta casa, obrigado por esta igreja, obrigado pelos corações abertos à tua palavra, obrigado pela sensibilidade que a direção deste evento teve para que esta temática fosse trabalhada. Obrigado pela presidência desta igreja, obrigado pela vida do pastor Edispolini, obrigado pela vida da sua esposa, obrigado pelo corpo de obreiros desta casa, obrigado pela membresia desta igreja, obrigado pelo ensinamento da tua palavra. Amanhã, Senhor, estaremos novamente na tua casa com esta mesma esperança e com esta mesma motivação. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Ministra sobre cada servo e sobre cada serva a tua graça e a tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, desde agora para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero os irmãos lá fora com esse material. Tem máquina de cartão de crédito, tem Pix, cartão de membro aceita também. Passa lá, adquire e abençoe o nosso ministério. Meu muito obrigado, pastor. Que Deus em Cristo vos abençoe.